Por muitas vezes eu subi nessa tribuna para criticar o ativismo comunista dentro das universidades, dentro das escolas, dentro de instituições públicas, dentro da justiça. E hoje eu subo nessa tribuna para falar do ativismo ideológico dentro das igrejas católicas. São padres que foram doutrinados lá no seminário pela teologia da libertação, que são padres da década de 60 que instituíram essa teologia, com o intuito de usar a Bíblia para fazer marxismo, para fazer a interpretação da Bíblia com ideias marxistas. E para esses doutrinados, o único pecado para eles que importa, deixando até quase que a espiritualidade de lado, é o pecado social, é os pobres, pobreza. E aí mora um problema, porque o pecado social você não arranca com orações, com sacramentos da igreja, com arrependimentos, não é espiritual. É de que forma? É com conscientização e com luta política. E dessa forma, o cristianismo tem sido utilizado como instrumento de massa de manobra dentro das igrejas católicas, sem generalizar. Ah, Gessé, mas defender os pobres é tão ruim assim? Não, não é isso que eu estou falando, pastores. Estou falando que nós não precisamos de uma ideologia anticristã dentro da igreja para defender os pobres. E para quem não acredita na teologia da libertação, pesquisa nas redes sociais e olha o que o próprio Lula fala sobre a teologia da libertação. Eu cheguei porque eu tenho por detrás de mim um movimento, eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. Valesa em 1980 em Roma. Valesa saiu de lá com 60 milhões. Eu saí de lá sem o dinheiro da passagem. Por quê? Porque era todo um movimento da democracia cristã e de todo o Ocidente para derrubar o regime lá. Só que o Valesa era o fruto de uma igreja católica conservadora. E eu era fruto da teologia da libertação. For na política um povo filho do movimento sindical, um povo filho do movimento social, um povo filho da teologia da libertação. Um povo filho da teologia da libertação. Vocês viram o que o Lula falou no primeiro vídeo? Ele mesmo assume e diz que existe o catolicismo conservador, a qual ele não é fruto, e o catolicismo da teologia da libertação, ao qual ele é fruto. Ele mesmo assume que existe essa vertente dentro da Igreja Católica. Ah, Gessé, mas como que pode um padre defender um candidato que carrega com ele movimentos que querem destruir a família? Aí é que está a diferença de quem defende os pobres e de quem usa os pobres. É por isso que vocês vê gente, entidades e agentes da justiça defendendo e apoiando o corrupto. É por isso que tu vê o universitário paralisando as universidades com medo de que elas sejam paralisadas. Eles entram em contradição. É por isso que tu vê o gay enaltecendo o Che Guevara, que lá em Cuba perseguia e matava viado. E é por isso que tu vê dentro das igrejas católicas padre, em nome dos pobres, defender um Lula que carrega consigo a destruição da família. Estão usando a religiosidade para manipular as pessoas, para espalhar medo através de notícias que são falsas e afirmar que perigos que são irreais estão ameaçando a nossa população. Nosso povo é religioso e sempre conviveu em paz com as diferenças religiosas. Mas nesse momento está sendo assediado por visões fundamentalistas e fanáticas de pessoas ligadas à nossa própria igreja. Infelizmente, padres e pastores estão espalhando medo pela população com o claro interesse de manipular as eleições. Notícias falsas sobre a destruição da família também estão circulando para amedrontar o nosso povo. Haveria um projeto de demolição da família, imposição do aborto, implantação do comunismo e tantas outras
teorias absurdas e infantis. O que realmente destrói nossas famílias é a miséria que colocou 33 milhões de pessoas na pobreza absoluta. O que destrói nossas famílias é a falta de acesso à educação. É a falta de proteção contra os abusos que ocorrem no próprio lar. É preciso zelar para que as mães desesperadas e pobres possam levar a gestação à frente sem recorrer ao aborto. O Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo. Meus irmãos, o Evangelho não pode ser instrumentalizado e manipulado. Não se permita ser manipulado. Abra os olhos para a realidade e não se prenda a notícias falsas e fantasiosas. Recordemos aquilo que nos disse o Papa São Paulo VI e que nos repete constantemente o Papa Francisco. Os pobres são um sacramento para todos nós. Pense com a cabeça e no coração leve as palavras e as ações de Jesus. Na hora de votar, não se esqueça dos pobres. Então vocês olham como eles abrem o vídeo dizendo que a religiosidade está sendo usada para manipular as pessoas, quando eles estão manipulando as pessoas. E eu sou católico, e eu não admito isso dentro da Igreja Católica. Usando ali a batina para fazer política. Beleza, quer fazer política, mas é uma política marxista. Como eu falei, somente para eles o que importa é o pecado social. Falaram ali 2 vezes. Como se para te defender o pobre tu tem que ser socialista. Ali falaram, né, várias vezes que estavam negando que existem destruição de família e outras coisas, como eles trataram de forma como se fosse uma teoria da conspiração. E nós sabemos que eles não vão enganar os fiéis, porque os fiéis estão atentos e sabem que o Lula nem católico é. Ele vai cumprir um compromisso aqui com a eu queria pedir a vocês que não dá. Que ele é sim a favor do aborto. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Carrega consigo movimentos que destroem a família. Eu tenho muito respeito por todos os gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais do nosso querido Brasil. É por isso que uma das primeiras medidas que tomei quando cheguei à presidência da República foi dar à Secretaria de Direitos Humanos o status de ministério. Assim colocamos os direitos humanos no mesmo patamar das outras áreas do Executivo e demos mais espaço à defesa dos direitos da população LGBT. E que ele defende, sim, a liberação de drogas. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? E aos fiéis das igrejas católicas, eu digo, o cristão sempre foi a favor dos pobres, porque está no ímpeto do conservador fazer justiça social. E aos padres que leram ali a frase do Papa Francisco, eu vou ler para vocês a frase do Papa Bento XVI. O cristão não pode ser, de forma alguma, insensível à miséria dos povos do terceiro mundo. Todavia, para acudir cristamente a tal situação, não lhe é necessário adotar um sistema de pensamento que é anticristão, como a teologia da libertação. Existe a doutrina social da Igreja, desenvolvida pelos papas desde Leão VIII até João Paulo II, de maneira cada vez mais incisiva e penetrante. Se fosse posta em prática, eliminaria graves males de que sofrem os homens, sem disseminar o ódio e a luta de classes.